Olá, crianças, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro, e agora a nossa aula é aula de ciências. Eu vou começar pelas correções das atividades que eu deixei. Nós falamos um pouquinho a respeito sobre a água na última aula, né? A água na natureza. Então, vamos lá na página 112, pessoal. A primeira pergunta aqui, olha. No início da história, nós lemos aqui a historinha do Cascão, né? E aí diz o seguinte: no início da história, Cascão vê um bloco de gelo. Do que é formado o gelo? O gelo é formado de água. Essa é a resposta, tá? Depois na 2 aqui. No momento seguinte, ocorre uma mudança. Que mudança é essa? Por que ela ocorre? A resposta é a seguinte: a pedra de gelo derreteu e a água se tornou líquida. Isso ocorreu porque o gelo foi aquecido pelo calor do sol. A 3, pessoal, por fim, nos últimos quadrinhos ocorre mais uma transformação. Explique o que aconteceu. Eu vou deixar essa resposta como sugestão, porque é uma resposta pessoal, tá? O que aconteceu foi o seguinte: com o tempo, o calor fez a água líquida evaporar. É a mesma coisa que acontece, crianças, quando está um dia de muito calor e aí vem aquela chuva de repente. O que acontece? A água da rua ou até mesmo do quintal, ela acaba evaporando, desaparecendo. Isso acontece por quê? Porque a água está no estado de vapor e ela é invisível, tá bom? Agora nós vamos lá para a página 116. Nós lemos um texto que falava do sol e a neve, né? Que a neve ficava toda apaixonada lá pelo sol e alertaram ela que ela deveria ficar esperta, porque o sol ia acabar derretendo, mas ela não ouviu, né? Então aí vocês deveriam responder algumas questões. A personagem principal dessa história é uma floquinha de neve, isto é, um pequeno floco que vivia no alto da montanha. Qual é o estado físico desse pequeno floco de neve? É um estado sólido. Líquido seria se ela fosse água. E vapor seria se ela estivesse indo para as nuvens para formar chuva e depois voltar novamente aqui em forma líquida. Mas o estado dela é estado sólido, ok? Depois, na letra B. Na última parte da história, essa personagem se apresenta em outro estado físico. Qual é? Estado líquido, porque o sol foi aquecendo esse floquinho aí de neve e ela foi o quê? Derretendo. Então, ela ficou em estado líquido, tá? Letra C. O que provocou essa mudança? O calor do sol. Letra D. Como é chamada essa mudança de estado físico da água? É chamado de fusão. Do sólido para o líquido chama-se fusão, tá bom? Depois, na página 117, vocês deveriam responder aqui, olha. Complete o quadro abaixo com as informações corretas sobre as mudanças do estado físico da água. Então, aqui tinha o estado inicial, a temperatura, se ela aumentava ou diminuía, o estado final e o nome da mudança. Então, a tabelinha, em alguns momentos, ela apresentava algumas colunas já preenchidas. Vocês deveriam completar o que estava faltando, tá? Então, a primeira que nós fizemos juntos, né? O estado inicial aqui da água, ela estava o quê? Ela estava em estado sólido. A temperatura aumentou, ela ficou em que estado? Estado final. E como que chama essa mudança? Estado líquido, desculpa. E como que chama essa mudança? Se chama fusão. Depois aqui, o estado inicial dela é o estado líquido. Aumentou a temperatura, ela ficou em estado de vapor. E a mudança aqui se chama vaporização, tá? Então, o estado de vapor foi o estado que a apostila deu. Vocês deveriam procurar aqui qual é o estado inicial que ela deveria estar, tá? Depois aqui, olha, o nome da mudança era condensação. Então, vocês deveriam procurar qual era o processo que era feito para receber esse nome de condensação. Então, a água, a princípio, ela deveria estar em estado de vapor. O que acontece? A temperatura diminui, ela fica em estado líquido, por isso que é uma condensação. Depois aqui o estado final era o que tinha, que era o estado sólido. Então, vocês deveriam procurar que estado que é o inicial, que é o estado líquido, a temperatura diminuía e o nome dessa transformação aí é solidificação, tá joia?
E depois, a última aqui, olha, vamos testar. Podemos dizer que o ciclo da água é fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta. Por quê? Pessoal, todas essas respostas aqui, elas estão corretas, tá? São verdadeiras. Mas a única que completa corretamente aí o que está pedindo na apostila ele é responsável pela manutenção dos níveis de rios, lagos, mares e oceano, tá? Então, o ciclo da água aí é responsável para quê? Para a manutenção desses elementos aqui que são fundamentais para a nossa sobrevivência, tá joia? Então, com isso, com isso nós fizemos as correções aí das atividades que eu deixei para que vocês fizessem, tá bom? Depois, na página 118, tem um experimento aí que eu deixei para quem quisesse fazer, né? Se tivesse aí todos os materiais, poderia fazer. Não era obrigatório, né? Então, vamos lá às conclusões. As conclusões, para quem fez, deve estar dessa forma aqui, tá? Na página 119. Numere os seguintes processos de mudança do estado físico da água na ordem que aconteceram na experiência. Então, o primeiro aqui é a solidificação, que ela estava o quê? Em estado sólido, ok? Depois, pessoal, ela foi para que estado? Ela foi para fusão. A fusão é do estado sólido para o estado líquido. E depois o que aconteceu? A vaporização. Por quê? Que é do estado líquido para o estado de vapor, tá bom? Depois aqui é 6. Em qual das mudanças a água se torna invisível? Na vaporização, porque ela vai subir aí para as nuvens, tá? Na 7, por que os cubos de gelo se derretem quando colocados sobre a cartolina? Eles se derretem porque eles foram tirados do congelador e colocados na temperatura ambiente, que é uma temperatura mais quente, tá? E na 8, vocês, para quem fez, deveria desenhar aí na cartolina como ficou o espaço abaixo com o derretimento aí desses cubos de gelo. Tá joia, pessoal? Então, com isso, foi feitas as nossas correções aí das atividades que eu deixei para que vocês fizessem. E agora, pessoal, na página 120, nós vamos falar sobre tratamento e distribuição de água. Observem essa cena aí, olha. Alguém de vocês já viu uma pessoa fazendo isso? Aí são duas pessoas retirando água. É sim, retirando água de um poço, pessoal. Elas estão tirando de um reservatório subterrâneo, ou seja, a água que fica lá embaixo da terra, né? E como você acha que a pessoa obtém água em casa, né? Isso ocorre de modo parecido aí com a imagem que nós estamos vendo? Algumas pessoas pode acontecer sim, depende da região onde ela mora, né? Embora aí seja um número bem menor, né? Mas existe sim. A maioria aí das pessoas, o que acontece? Principalmente na área urbana, predomina o abastecimento por meio de água encanada, né? Então a água vai direto, passa pelas usinas, pela estação de tratamento e vai encanada aí para casa de cada um, né? E acaba tendo o quê? Diferença, né, pessoal? Na área urbana predomina esse tipo aí de envio de água encanada, mas na zona rural ou em áreas que infelizmente ainda não chegaram o tratamento de água e esgoto, as pessoas acabam utilizando dessa forma mesmo, né? E vocês acham que a água que é retirada desse poço ou de nascente pode ser ingerida do jeito que ela se encontra na natureza? E por quê? Olha, o ideal, pessoal, é que a pessoa, né, que essa água aí que é disponível na natureza seja tratada para que possa ser consumida com segurança. Isso significa o quê? Que ela deve passar aí por alguns processos de tratamento que vai garantir que ela esteja adequada, de acordo para o consumo humano. E como que são esses tratamentos que a gente pode fazer, já que não tem água encanada aí? Pode ferver a água, pode filtrar, né? Adicionar produtos na água, que no caso seria o cloro, e aí vai fazer com que a água ela fique o quê? Fique segura para que todos possam beber, tá bom? Agora, na página 121, vocês irão observar essa imagem e depois responder as questões, tá?
Então, aqui nós temos um técnico que está recolhendo uma amostra de água para análise, tá joia? Número 1. Na imagem, o técnico está recolhendo uma amostra de água de um rio para analisar. Em sua opinião, por que a água precisa ser analisada? Depois, na 2. Você beberia a água de onde está sendo recolhida a amostra pelo técnico e por quê? Depois, na 3. Quais são os cuidados que devemos ter antes de ingerir a água? Vocês irão responder aqui, tá bom? Aí, pessoal, lá na página 122, a água de nossa casa. No local onde vocês moram aí, pessoal, onde vocês vivem, de onde será que vem a água que vocês bebem? Vocês sabem? E a água usada na cozinha, na higiene pessoal, de onde será que vem? Vocês têm conhecimento a respeito disso? Bom, então é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? A água de nossa casa. Você sabe de onde vem a água que utilizamos em nosso dia a dia? Será que é assim em todos os locais? A água que consumimos diariamente em geral é obtida de uma fonte natural, como rios, lagos e aquíferos, que são reservas subterrâneas. Esses aquíferos, pessoal, é uma formação, né, ou um grupo aí de geológicas, que são o quê? São rochas, que pode armazenar água no subterrâneo, tá? Que pode armazenar água subterrânea, tá? Então, isso é chamado de aquíferos. Há muito tempo, essa era a forma mais comum de se obter a água e, por isso, o ser humano sempre viveu em locais com fácil acesso a fontes naturais de água. Então, onde tem água, o ser humano acaba migrando para aquele lugar. Por quê? Porque ele precisa da água para sobreviver. Porém, com o aumento da população e a ocupação de outras áreas, técnicas de exploração e distribuição da água foram desenvolvidas. Um exemplo dessas técnicas é a construção de poços que foram criados com o intuito de acessar a água dos aquíferos. A água, pessoal, a água líquida, ela é encontrada principalmente nos mares, nos oceanos, nos rios, nos lagos e através da chuva. Além disso, existe água também embaixo aí do solo, em reservatórios subterrâneos, que no caso são os aquíferos aqui, como eu já falei para vocês, tá? Além dos poços, ao longo do tempo, os seres humanos aprenderam a construir outras obras e ferramentas como represa, canais, reservatórios, cisternas e aquedutos, que permitem recolher, armazenar ou levar a água de um lugar a outro. Veja as imagens abaixo. Aqui nós temos o que? Olha, uma vista do lago do lado, uma vista da Lagoa do Boqueirão e Arcos da Carioca, lá no Rio de Janeiro, tá? Essa imagem aqui, pessoal, é onde ficava uma lagoa, lá no Boqueirão. E ela foi o quê? Foi feito um aterramento dela aqui em 1786, onde é hoje, olha, tinha um lago aqui, né? Uma lagoa. Foi feito um aterramento e olha como é hoje lá. Ficou dessa forma aqui, tá? Então, houve uma transformação aí nessa paisagem e essa água aqui, ela acabou sendo toda aterrada, tá? Depois, na página 123. Agora nós vamos falar um pouquinho de saneamento básico, tá? Com o passar do tempo, os seres humanos também aprenderam que a água podia transmitir doenças e desenvolveram formas de tratá-la e torná-la potável. O abastecimento de água potável costuma ser o primeiro passo para o saneamento de uma cidade. O saneamento pode ser definido como um conjunto de medidas que tem como finalidade prevenir doenças e promover a saúde de modo a garantir melhor qualidade de vida para a população. Então, no saneamento básico, pessoal, vai estar incluído aqui o abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto,
a limpeza das ruas e calçadas e recolhimento de lixo. Então, o que que faz? Olha quanta coisa o saneamento básico acaba fazendo, né, o que está incluso nele, e como pode melhorar aí a qualidade de vida de todas as pessoas, tá? Então, esse conjunto de medidas aqui, né, pode fazer o quê? Prevenir várias doenças. Além do tratamento, além do fornecimento de água tratada, o saneamento básico inclui outros serviços, como a coleta de tratamento de esgoto, a limpeza das ruas e das calçadas e o recolhimento de lixo. Sem esse serviço, pessoal, de saneamento básico, acaba acontecendo o quê? Surgem muitos casos de internação hospitalar, como problemas de saúde relacionados à injeção de água que não é tratada, né? Então, por isso que o saneamento básico é um fator muito importante para garantir aí uma qualidade de vida para a população, tá? Atualmente, para um país ser considerado desenvolvido, é essencial que toda a sua população tenha acesso ao saneamento básico. Uma coisa tão simples faz com que o país acabe se tornando desenvolvido, né? No Brasil, o saneamento básico é um direito de todo cidadão. Porém, em muitos locais do país, essa ainda não é uma realidade. Quando não há na cidade ou no bairro uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, a água suja que sai das residências é despejada diretamente aí nos rios e nos córregos. E com isso, crianças, quando eles recebem esse esgoto sem tratamento, eles acabam passam a ter o quê? Um monte de organismo, micro-organismos no caso, que são causadores de doenças, micro-organismos patogênicos, que são causadores de doenças aí, tá? E substâncias que podem ser o quê? Que podem ser tóxicas. Isso faz com que eles se tornem o quê? Poluídos e contaminados. E quando as pessoas têm contato aí com essa água, que estão sujas, há vários tipos de doenças nessa água, como viroses, verminoses e doenças provocadas aí por bactérias, que pode fazer com que essas pessoas peguem essas doenças também, tá bom? E aí aqui, olha, nós temos duas imagens. O abastecimento de água potável, que é feito por meio de instalação de tubulação apropriada, tá? E depois nós temos aqui, olha, o esgoto a céu aberto lá em Petrolina, no Pernambuco, que significa o quê? Quando não tem a rede aí de coleta de esgoto e de água. Acaba acumulando todo o lixo pessoal aqui, olha, na rua, as pessoas passam, né? Olha aqui a senhora passando. Então, além das doenças que podem transmitir, tem o mau cheiro, né? Uma série de coisas. Então, isso não é apropriado. Agora, pessoal, lá na página 124, nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento, as etapas do tratamento de água, tá? O tratamento de água, ele tem por finalidade, crianças, de tornar o quê? A água própria para o consumo humano. É basicamente isso, tá? E a água, ela acaba fazendo o quê? Fazendo um percurso aí até chegar nas estações de tratamento de água, né? Para que ela receba várias etapas aí, para que ela possa passar por várias etapas de tratamento. Que é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? Como vimos, parte do saneamento básico envolve o fornecimento de água potável para a população. Isso inclui a coleta, o tratamento e a distribuição de água. Na maioria dos centros urbanos, a água usada nas residências vem de represas construídas nos mananciais, que são fontes naturais de onde se retira a água para o abastecimento da região. Ou seja, de um lugar, um rio, por exemplo, então um determinado lugar eles acabam fazendo uma represa aí nesses mananciais, né? E acabam retirando água desses locais. Dessas represas, a água é encaminhada para a estação de tratamento, que são chamados de ETA, onde ela passará por vários processos com finalidade de retirar as impurezas e torná-la potável. Só então a água será distribuída para as residências por meio de um sistema de encanamento. E aí veja nessa página aqui na seguinte um esquema simplificado que mostra aí as etapas de tratamento da água em uma estação de tratamento. Então aqui, pessoal, nós temos, olha,
a estação de tratamento, né? Aqui, olha, é um rio, provavelmente, é feito o quê? É feito um manancial represado, então é feita uma represa aqui para que possa ser retirada essa água, tá? O primeiro processo aqui é onde se inicia o tratamento, com a passagem da água proveniente da represa por grades que retêm os resíduos maiores, como madeira, pedras e folhas. Então, aqui tem uma grade e essa grade vai já fazer aqui uma primeira etapa aí desse tratamento, tá? Vai reter os materiais que são maiores. Depois, ela vai passar por essa bomba aqui é o que vai fazer a sucção dessa água, tá? Depois no 2, a água é drenada por uma bomba através de canos que a conduzem até um tanque, onde recebe produtos químicos que se grudam a certas impurezas e formam flocos. A formação desses flocos facilita a remoção da sujeira. Essa etapa é chamada de floculação, tá? Então, aqui é colocado já alguns produtos químicos que vai fazer com que as impurezas, elas o quê? Formem flocos. Então, fica mais fácil aí de retirar, tá? A floculação, pessoal, olha aqui, aonde fica esses resíduos? Fica aqui, tá bom? A água passa lentamente, aí essa floculação fica embaixo e a água vai passando aqui, olha, por cima, tá? A água passa lentamente por tanque, onde ocorrerá a próxima etapa. Nessa etapa, as partículas de maior peso se depositam no fundo do tanque, de modo que os resíduos possam ser retirados. Esse processo é conhecido como decantação. Então, aqui, olha, aqui, pessoal, formou o floco, né? Que se chama floculação, né? Então, flocos que são as sujeiras, tá? E depois aqui, eles vão ficando aqui nesse tanque, né? Depositados no fundo do tanque. Para quê? Para que depois eles possam ser retirados. E esse processo é chamado de decantação. Depois, o quarto passo, olha, a água passa por filtros de areia e cascalho, que retém partículas menores da sujeira que ainda existem nela. Essa etapa é chamada de filtração. Então, ficou lá na decantação aqueles pedaços maiores de sujeira. E aqui, eles vão passar por um outro filtro que tem areia e cascalho, para quê? Para tirar as sujeiras menores aí, tá? Depois, aqui no 5, algumas substâncias são adicionadas à água, como o cloro e o flúor. A adição de cloro visa matar micro-organismos e o cloro contribui para evitar cáries dentárias na população. Tá? Então, aqui é o depósito de cloro, onde a água vai onde ele será adicionada à água, tá? A água tratada é o quê? É bombeada para as caixas em locais altos da cidade e depois distribuída para a população, que aí fica aqui nessas caixas de água, tá joia? Após ser tratada e antes de chegar aos locais onde será consumida, a água fica armazenada em reservatórios que se comunicam através de canos com as caixas localizadas em locais altos da cidade, para depois ser distribuída. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas aqui na cidade tem algumas caixas d'água que são bem grandes e ficam em pontos estratégicos, né? Fica o quê? Fica armazenado água nessas caixas d'água aí, tá bom? Porém, não se deve ingerir a água que chega diretamente à torneira. Antes de consumi-la, é importante utilizar filtros e purificadores para evitar riscos à nossa saúde. Agora, pessoal, vocês irão responder algumas questões aí, tá bom? Em uma aula de ciências, os alunos foram levados para conhecer uma estação de tratamento de água, que é chamado de ETA. Durante a visita, além de explicar como funciona a estação de tratamento, o técnico que trabalha no local evidenciou a importância do tratamento de água. Então, aqui a foto da estação de tratamento lá em Cuiabá, no Mato Grosso, tá? Letra A. Assim como o técnico, explique qual a importância do tratamento da água antes de ela ser consumida pela população. Letra B. Em uma das etapas do tratamento de água, é preciso adicionar cloro a ela. Por que isso é necessário? Letra C. Após ser tratada, a água fica armazenada em um reservatório,
Qual é o papel desse reservatório? Vocês irão colocar aqui. No 2, no sítio onde Nádia mora, é preciso retirar água de um poço, como mostra a imagem ao lado. Então, aqui a Nádia está tirando a água aí do poço. De onde vem a água que está sendo coletada por Nádia? Vocês irão colocar aqui. E como essa água se acumulou? Vocês também irão colocar aqui, tá bom? Depois, no número 3, lá na página 127, vocês irão numerar as etapas abaixo na ordem que elas acontecem na estação de tratamento. Então, irão colocar número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. E na ordem que acontece. Qualquer dúvida, consultem lá aquele desenho que nós vimos das páginas 124 e 125. E depois aqui, olha, os dois últimos exercícios, vocês irão colocar um X, né, aqui nas opções que estão pedindo. Então, número 1, o serviço de saneamento básico envolve medidas que visam garantir melhor qualidade de vida para a população ao prevenir doenças e promover a saúde. Marque com o X a alternativa que não apresenta um dos serviços oferecidos pelo saneamento básico de uma cidade. É o abastecimento de cidade, é o recolhimento do lixo, é o tratamento de esgoto ou é a higiene pessoal. Vocês irão colocar um X na opção que não apresenta esse serviço no saneamento básico, tá? E depois aqui no número 2, a etapa do tratamento de água em que são adicionados os produtos químicos para a formação de flocos que facilitam a retirada de sujeira da água é chamado de decantação, filtração, floculação ou destilação. Irão colocar um X aí, tudo bem? Bom, crianças, era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu espero ter passado de uma forma que vocês entendam, mas se ficou alguma dúvida, por favor, é só me chamar através da Agenda Edu, tá joia? Eu agradeço a atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!